Olá, professora da escola privada da cidade de São Paulo. Estamos aqui em mais um encontro literário, agora para falar de música, mas não será só de música, tenho certeza disso. E estamos aqui com o Ivan Vilela, né? Eu vou falar rapidamente um pouco da história dele. Ele é compositor, arranjador, instrumentista com a viola brasileira. Tem 20 discos gravados. Ele acabou de me mostrar 2 LPs e o restante é CD, não é isso, Ivan? Com os quais foi indicado a prêmios como a PCA, IBAC, Medalha Carlos Gomes da Secretaria do Estado de Cultura de São Paulo, Prêmio Sharp, Prêmio Movimento e Prêmio da Música Brasileira. Recebeu em 2022 uma comenda da Alesp pelos serviços prestados à viola, à música caipira e à cultura caipira, com seus estudos, cursos, criação de orquestras e violas, livros, artigos, orientações e a composição de uma ópera caipira. Em 2024 foi agraciado com o 7º Prêmio Inesita Barroso 2024, oferecido pela Casa de Francisca. Estive lá recentemente na Casa de Francisca. Ivan Vilela é graduado em composição musical pela Unicamp, em que foi aluno de Almeida Prado, mestre em composição musical pela Unicamp, orientado por José Roberto Zan, e doutor em psicologia social pela USP, orientado por Ecleia Bose. Obrigado, Ivan, por nos receber na sua casa. Uma alegria. E eu tenho certeza que vamos ter uma conversa muito agradável. E para isso eu trouxe, né, nessa conversa aqui, que vai ser muito rica, a minha amiga, minha querida amiga Neuza Bastos, né, professora da PUC, professora do Mackenzie também, diretora do Sindicato dos Professores. E quando eu falei que a gente ia falar de música, mas de outras coisas também, a Neuza, a Neuzinha, como a gente gosta de chamar, ela é responsável pelo Congresso de Lusofonia, né? E na Cátedra de Língua Portuguesa, lá na PUC, né? E ela vai contar um pouquinho disso aí também, mas já vão ser 30 anos já, né, Neuza? 30 anos. 30 anos de 96 dessa discussão sobre a importância da língua portuguesa, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, para mim, um grande privilégio ter a Neuza aqui para me ajudar nessa conversa com o Ivan. Obrigado, Neuzinha. Eu estou muito honrado com a presença de vocês aqui, professora Neuza, professor Ailton. Preparei até pão de queijo para recebê-los aí, né? E vindo ainda com a indicação da querida Ana Luísa e do Sérgio Gomes, vocês já entram na casa com as portas abertas e eu com os braços abertos para recebê-los. Muito bem-vindos, né? Então, para mim é um prazer imenso também estar aqui com o Ivan. Acabei conhecendo tantas coisas do Ivan que eu não conhecia e vocês vão ficar encantados com o Ivan, porque quando eu entrei aqui na casa dele, eu tive uma recepção tão agradável, uma pessoa tão formidável, que vocês vão adorar também, porque o Ivan é um grande músico mesmo, e eu estou aqui como uma pessoa que gosta muito de música, mas eu não sou uma musicista, né? Eu sou uma pessoa que é encantada pela música, encantada pela língua portuguesa, como o Ailton falou, e sem dúvida nenhuma eu luto muito pela promoção da língua portuguesa, no sentido que ele disse, língua portuguesa pluricêntrica, né? Então, não é português de Portugal, não é português do Brasil, não é português de Moçambique, são esses portugueses, mas todos eles fazem um conjunto pluricêntrico, porque não há centro. Cada um tem a sua importância e a língua portuguesa tem as suas variações de acordo com o seu povo. E isso é muito importante, nós estamos sempre promovendo e defendendo a língua portuguesa, porque, afinal de contas, é uma das línguas mais faladas no mundo, não é? Nós estamos em 4º lugar, às vezes no 7º lugar, mas são 7.700 línguas, então nós estamos aí muito bem com a nossa língua portuguesa. Portanto, vamos aproveitar essa língua maravilhosa que nós temos, conversando aqui agora com o Ivan Vilela, que tenho o prazer imenso de conhecer. Então, no início, eu já quero perguntar para ele, porque ele tem uma face acadêmica, que aí coincide um pouco com a minha vida acadêmica, não é? E ele menciona 2 pessoas que eu já conhecia, mas que, por meio dele, eu quero saber como eles influenciaram a vida do Ivan Vilela. O Rubem Alves e o Gramani, que você fala que tem uma vasta obra, que são muito importantes,
como é que eles influenciaram você e em que sentido eles influenciaram você? Olha, nós fomos muito, no período que eles estavam vivos, nós éramos muito amigos. E eu acho que a influência veio mais pela via da amizade, os outros conhecimentos todos entraram pela via da amizade, que propriamente da intelectualidade de ambos, né? O Rubem foi um grande irmão que eu tive na vida, e foi um anjo da guarda. Nós fizemos discos juntos, fomos vizinhos, cuidamos um do outro em momentos que um precisava de ajuda, e o Gramani foi um professor muito querido da Unicamp, que de alguma forma moldou o professor que eu sou hoje, né? Uhum. O Gramani morreu muito cedo, morreu com 54 anos, e era uma figura genial, que ele teve toda uma formação no campo da música clássica, mas ele nunca perdeu o olhar para as culturas populares brasileiras. E ele desenvolveu alguns trabalhos, dos quais eu cito aqui os trabalhos de rítmica, que todo o estudo de ritmo na música é feito por associação motora. Vai tocar piano, associa, mão direita e esquerda. Ele inventou um método que trabalha com dissociação motora. Então é uma coisa muito especial, e isso eu só fui descobrir anos depois. Eu converso com os alunos até, que trabalha dentro dos miolos da gente, sem a gente perceber, e a pessoa vai ficando mais solta, vai ficando mais apta a estar fazendo coisas que normalmente não se fazem com música pela própria dificuldade, né? E eu gostaria muito de saber aquela questão da viola, né? Então, para você, como é que é essa história de caracterizar a viola? Porque a gente conhece viola, conhece violão, mas como é que é a viola para você e como é que a gente caracteriza mesmo o instrumental viola? E caipira? O que quer dizer caipira para você? Porque existe aí uma amplitude do termo com várias imaginações das pessoas que às vezes não são muito agradáveis, né? Perfeito. Eu queria que você me dissesse o que é isso, a viola caipira ao final. A viola é um instrumento que nós mesmos brasileiros desconhecemos, é um instrumento de origem portuguesa, e a idade varia entre 700 e 800 anos. É um instrumento muito antigo. Para nós termos uma ideia, o violão tem menos de 300 anos de idade, né? E esse instrumento, a gente já encontra relatos dele desde os anos 1440, em Portugal, como um instrumento muito popular no meio do povo, mas um instrumento que jamais ascendeu a alguma casa senhorial ou à corte. Uma coisa muito curiosa. E de alguma forma a viola seria hoje um instrumento para estar sendo tocado num grupo de música antiga, junto com o cravo, com a alaúde, com viola da gambet, e no entanto isso não ocorreu. É um instrumento que está vivo, sendo renovado por jovens, ocupando todos os segmentos musicais, né? Mas ela tem esse traço caipira, porque os caipiras foram os primeiros a levarem a viola para o disco e para o conhecimento do grande público. Ajudai meu companheiro, ai, 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 ai. O meio desse salão, ai, 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 ai. E nós dois cantando junto, faz chorar dois corações. O Jorginho do sertão, rapazinho inteligente, em uma carpa de café ele enjeitou 3 casamentos. E o que é ser caipira? Caipira, na acepção do termo, caipira vem do tupi capir, aquele que arranca o mato. E foi o primeiro brasileiro que surgiu, né? Fruto do enlace de homens portugueses com mulheres indígenas. E esse caipira, ele, de alguma forma, ele andou à parte de toda a história colonial brasileira, que era muito baseada no latifúndio, e o caipira sempre foi um desprovido de terra, ou ocupava sempre as margens, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele ganhou uma visão, sobretudo no final do século XIX, como o próprio Antônio Cândido cita,
que nas peças de teatro do final do século XIX em São Paulo, o caipira era sempre apresentado como uma insinuação ao ridículo. Sim. Mas a partir de estudos posteriores na área da própria literatura, da antropologia, da sociologia rural, no qual eu cito uma pessoa muito importante, que é o José de Souza Martins, sociólogo aposentado da USP, o termo caipira foi ganhando uma outra conotação como um grande representante cultural. E já é curioso que no início do século XX, a São Paulo, já grande, o estado mais rico já do país, com a industrialização do final do XIX e início do XX, essa classe dominante paulista puxa o caipira como representação identitária de si, porque os paulistas são um povo muito antigo, colonizaram grande parte do Brasil, mas sempre são vistos como um povo novo, né? Porque São Paulo só foi crescendo no século XX. Então, caipira somos todos nós, talvez historicamente frutos do bandeirismo, que ocupou uma área muito grande, que subentende até 1702 e até a Amazônia, São Paulo e até a Amazônia, né? Mas, basicamente, é a área de difusão dessa cultura bandeirante, mas vamos sempre pensar em bandeirante como mamelucos, que a gente tem uma ideia romantizada daqueles homens com aquelas roupas, botas, nada, eles andavam descalço, fiavam suas próprias roupas com algodão, e esse caipira, então, ele ocupou o Vale do Paraíba, São Paulo, inicialmente, depois tomaram conta do sul de Minas, essa cultura, Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, parte de Tocantins, parte do Mato Grosso, o estado de São Paulo todo e o norte do Paraná. Então é uma cultura muito grande, e ela é muito perceptível porque é estritamente nessa região a área de consumo de música caipira, que é uma música muito representativa, né, e diz muito sobre esse povo. E essa história de ser caipira, eu acho que assim, a minha geração foi gerada por muitos caipiras. Vinha todo mundo do interior para São Paulo, aqui se fixavam, e aí nós temos muita gente caipira. Eu sou filha de caipiras, né? Meu pai de um canto, minha mãe de outro, mas enfim, era muita gente vindo dos caipiras mesmo. Então é isso que você está representando historicamente aqui, muito bom, né? Eu acho muito interessante. E aí, dando continuidade, eu vejo para você assim, um compositor maravilhoso, um acadêmico maravilhoso. E aí eu pergunto para você, isso que o Ailton falou, você foi um sujeito que se formou em música como bacharel. Depois você se formou em música como mestre em música, ambos na Unicamp. E depois você foi fazer psicologia social. Eu disse, bom, quero saber do Ivan, como é que ele entrou nessa área, como é que foi esse chamado da psicologia, o que isso trouxe para você de proveitoso dentro da sua carreira, tanto musical quanto acadêmica? Bom, no fundo, o que me aproximou mais desse mundo foi, na época ainda de estudante de composição, começar a compor, a partir de uma encomenda, uma ópera caipira, que são dois nomes quase que antagônicos, né? Uma se refere ao mundo da escrita, o outro ao mundo da oralidade. E nessa época eu comecei a tocar viola com 30 anos. E a viola foi me levando a uma imersão muito profunda, sobretudo nesse universo dos caipiras, que a contribuição dos caipiras para a música é gigantesca. Se a gente, por um lado, diz que a música caipira é uma música simples, do ponto de vista rítmico, é o gênero que mais tem ritmos distintos convivendo entre si dentro do Brasil. Eu, então, fiquei observando
a música e vendo essas letras, falei, olha, essa música tem muito mais importância do que a gente está percebendo. E fui, então, a partir de uma indicação de um colega da USP, ele falou, olha, quem pode te orientar é a Ecleia Bose. E eu fui atrás, então, da professora Ecleia, e ela adorou o projeto, e a ideia foi tentar entender como que a radiodifusão da música caipira operou como um elemento aglutinador de raízes dentro da cidade grande, nesses núcleos que o Florestan Fernandes chamava de oásis semi-rural, que os caipiras iam criando dentro da grande cidade, né? Essa saída para psicologia social, para mim, foi muito rica, porque eu comecei a acessar uma literatura a qual eu não conhecia e que me trouxe uma visão de mundo mais amplificada, de alguma forma oposta a essa ideia desse projeto neoliberal que tomou conta, inclusive, da produção de conhecimento do mundo hoje, que a produção de conhecimento está ligada à produção de tecnologia, que está ligada à economia. Então, nós, acadêmicos, hoje ocupamos uma posição de muito destaque, embora não seja muito dito isso, né? E dentro desse projeto neoliberal, acho importante falar disso, existe a coisa da especialização. Então, se eu toco viola, eu só poderia orientar alunos que fossem relacionados à viola. E na realidade, os alunos de pós-graduação vão virando apertadores de parafuso numa engrenagem que eles mal conhecem. E eu acho que a ideia da universidade é exatamente oposta. E isso foi mudado de tal maneira que hoje eu não conseguiria prestar um concurso numa faculdade de música, porque eu não tenho graduação, mestrado e doutorado em música. E eu acho um absurdo, eu acho que deveria ser o contrário. Quanto mais a pessoa saísse da área e fosse... porque tudo, no fundo, vai convergir num campo de conhecimento, agregando. E foi um divisor de águas para mim ter encontrado a Ecleia, a Bose e o Alfredo, que tornaram as pessoas muito próximas, né, muito queridas e me ajudaram demais, né? Inclusive o meu primeiro livro, que foi o trabalho de doutorado, que é o Cantando a Própria História, Música Caipira e Enraizamento, é dedicado à Ecleia. E o segundo, em memória, foi dedicado ao Carlos Rodrigues Brandão e ao Alfredo Bose, que foram pessoas que me orientaram muito nessa inserção no mundo das culturas populares. Oi, Ivan, eu, passando assim, nos últimos momentos, uma situação um pouco complicada, porque o meu pai, ele está já de idade, está com Alzheimer, né, um pouco avançado, e quando eu fico com ele, o que estimula ele é quando eu coloco moda de viola no YouTube, né? E eu estou redescobrindo coisas assim que eu falei, eu estou aprendendo com meu pai. E ele fica cantando, e ele é filho de português, então aquela coisa que você acabou de falar do caipira, né? O caipira não é só aquele que está no interior, né? Ele sempre viveu em São Paulo e tem essa cultura. Mas outro dia, a gente estava vendo um trecho do Rolando Boldrin, e ele estava falando de moda caipira. E ele falou do catulo da paixão cearense, e falou, esse não é caipira, esse é sertanejo. E eu falei, tá aí uma coisa que eu vou perguntar para o Ivan Vilela. Qual é a diferença, se existe essa diferença, se o Rolando Boldrin está correto, em separar essa música caipira e essa música sertaneja? Existe diferença? Olha, isso é um campo de guerras constantes e discussões. A primeira pessoa que foi tratar disso foi o Zé de Souza Martins, no doutoramento dele, chama Capitalismo e Tradicionalismo, e ele vai dizer que a música é caipira enquanto não é gravada. No momento que ela passa a ser comercializada, ela passa a ser sertaneja. Que é uma visão um tanto funcionalista. E logo depois, um discípulo dele, o Sidney Valadares Pimentel de Goiás, que é um antropólogo, vai dizer, olha, não faz sentido, porque para quem compõe, para quem canta, para quem ouve, para quem produz, o imaginário é o mesmo, suporta. Então, caipira e sertanejo foram termos que passaram a conviver, e a partir dos anos 50, sobretudo dos 60, alguns músicos caipiras começaram a se intitular sertanejos. Tunico e Tinoco sempre foram caipiras, Tião Carreiro e Pardinho já eram sertanejos.
que o termo sertanejo é um termo muito dúbio, porque a palavra sertão é o desconhecido, é o lado lá do fundo, né? Então ficou muito associado às culturas nordestinas durante muito tempo, esse termo. Daí o Boldrin falar que o catulo da Paixão Cearense, na realidade, era maranhense, né? Mas ele vivia no Rio e dialogou com essa cultura camponesa durante muito tempo. É muito difícil a gente definir o que é caipira e o que é sertanejo. A partir dos anos 1980, o mercado fonográfico se apropria do termo para criar uma vertente romântica, que foi iniciada com músicos caipiras que viraram sertanejos românticos, que era o Chitãozinho e Chororó. E já nos anos 2000 a gente tem um outro movimento do sertanejo universitário, que está muito ligado, de alguma forma, à ascensão do agronegócio. Inclusive hoje tem uma tendência dentro dessa música, é chamada de agronejo, que são artistas financiados, né, pelos latifundiários, que hoje são donos de rádios, inclusive, né? E, enfim, então é um termo que ele ocupou tantas posições que fica difícil. É como o termo nacionalismo, é difícil a gente localizar uma definição muito específica para isso, né? Então, caipira e sertanejo foram termos que andaram juntos, mas, sobretudo, a partir dos anos 60, esse termo passa a representar mais a produção da chamada música caipira. Então, Ivan, vamos dar uma saidinha assim para tudo que eu li de você e vou perguntar para você aquela história do Del Vecchio, porque Del Vecchio foi um grande violonista também, não sei se era, ele gostava do instrumento e foi um produtor desse instrumento, é um criador desse instrumento na empresinha dele mesmo, que não era uma empresinha, virou uma empresa grande. E eu tenho uma relação com o Del Vecchio bastante grande, porque eu tenho uma tia que me ensinou música, inclusive, e eu me lembro de ir com ela, e ela conhecia o Turillo, conhecia o Ângelo Del Vecchio, e achava o Del Vecchio o melhor violão da história, comprou Segóvias, enfim. Ela deu para o meu filho aprendeu com ela, e eu também. Então, aquela história, quando você mencionou Del Vecchio e disse alguma coisa de ter um violão Del Vecchio, né? Eu falei, deixa eu perguntar para o Ivan. Eles acabaram, né? Fecharam a empresa. E hoje a gente tem Giannini. E eu queria perguntar para você, nessas produções novas das violas, como é que esse pessoal novo está? Quem é que está produzindo essas violas? A gente tem uma distinção entre violas que são produzidas em série e violas que são produzidas artesanalmente. Então, tanto Del Vecchio como Giannini de Giorgio foram fábricas que revolucionaram a produção de instrumentos no Brasil por produzir numa escala industrial. A gente tinha as violas de Queluz lá em Conselheiro Lafayette, e essas que eram produções familiares, e todas quebraram quando chegaram os italianos, porque eles impuseram um outro padrão de construção e em muita conexão com a produção estadunidense, que era muito forte nesse período, e produziram ótimos instrumentos.
né? Sobretudo na época eu conheci o seu Turilo, a minha viola chamava Turilinha, inclusive, a minha primeira viola, né? Mesmo. Porque ele que escolheu para minha viola na loja. Hoje em dia, tem a Rosine, que é uma fábrica que tem uma grande produção, a Giannini também produz violas, mas a maioria mais expressiva dos violeiros que têm seguido estrada, gravado, eles usam violas feitas por luthiers, né? Que são construtores específicos, né? É artesanal. São artesanais, são instrumentos que não são baratos, né, na realidade. São instrumentos que têm um custo a depender de quem fabrica, né? Chegando aí a cifra de 20, 25 mil reais uma viola, né? Mas é um instrumento, seria o equivalente a gente comprar uma Lamborghini, um Rolls Royce, entende? São máquinas de alta performance na realidade. Porque os instrumentos eles foram se modificando a partir da necessidade dos músicos. E eu tenho 2 luthiers que eu tenho mais viola deles, a gente está em contato constante para modificar o instrumento. Olha, aqui precisa de uma afinação melhor, então vamos trabalhar com um sistema de microafinação, porque cordas grossas e cordas finas não convivem no mesmo braço. Por isso que o violino é pequeno, tem cordas finas, e o contrabaixo é grande, tem cordas grossas. Uhum. Então, quando coloca um instrumento que tem cordas graves e agudas juntas, ele não afina. Então precisa de um sistema de microafinação, de distanciamento maior de uma corda ou de outra, que é feito no rastilho. Eu posso até pegar uma viola para mostrar isso. Essa viola é uma viola de 34 anos. Isso é uma joia que já não se encontra mais, uma época que os tampos eram muito finos. Então, muita sonoridade, né? Muita sonoridade. E agora ela não tinha esse sistema de microafinação. É isso que eu estou mostrando aqui, né? A gente foi fazendo, porque as cordas precisam ter um balanceamento para poderem afinar dentro de um braço de mesmo tamanho. Porque o ideal seria que as cordas mais grossas tivessem um braço mais comprido, né? E outra coisa foi, isso aqui a gente pegou do violão clássico, né? Esse braço, essa escala sobreelevada, ela é excessivamente alta perto dos outros instrumentos, é para diminuir a ação do punho aqui. Porque se eu venho tocar nessa região, eu curvo muito a mão. E quando a gente dobra, estica muito os tendões, fica com dificuldade de mover os dedos. O ideal seria isso. Então essa viola eu sugeri que fosse colocado um braço. Então é um projeto seu essa daí. Tem participação minha, né, na realidade. Então aos poucos a gente vai contribuindo para com os luthiers, né, de modo que eles vão melhorando a produção de viola, porque na realidade eles produzem para músicos, e quem vai usar o instrumento é um músico. E o músico tem necessidades que são inerentes à performance que ele deseja fazer. Então a gente vai modificando os instrumentos. Inclusive uma das pesquisas que eu fiz em Portugal foi entender por que a viola lá ainda é um instrumento do século XIX e no Brasil é um instrumento ultramoderno. Hoje em dia já estão produzindo guitarras, violas maciças, como se fossem guitarras, né? Tem vários violeiros que tocam rock e querem um instrumento mais apropriado para isso. E é curioso que, independente da produção das fábricas brasileiras, que não havia em Portugal, da proximidade com os Estados Unidos, que teve um trânsito de instrumentos muito grande, o que me pegou foi perceber a política do Salazar em relação às culturas populares e a falta de política do Getúlio, que vinha combater o café com leite. Então ele vai valorizar a cultura popular urbana, o proletariado, o samba, e vai deixar as culturas populares como sempre estiveram. E o Salazar, ele acabou percebendo a riqueza da cultura popular em Portugal e pegou os ranchos folclóricos, que, vamos imaginar, seria a festa, o momento da dança, pegou aquilo como manifestação identitária. Só que ele não percebeu que essas festas, na realidade, uma folia de reis, um maracatu, que seja, isso no fundo é uma manifestação de um cotidiano de crenças e convívios e cosmologias que uma vez ao ano é manifestado ali. E ele pegou e congelou aquilo e foi melhorando, melhora a roupa, melhora os passos e foi rompendo um pouco essa ligação do que seria o fato folclórico, que é um conjunto de crenças de uma população que gera manifestações de festejos. Então lá o que a gente tem é o parafolclore hoje.
As coisas ficaram desvinculadas. Lá em Portugal. Em Portugal. Então, o folclore lá foi musealizado, ele foi congelado, e a viola, como um instrumento representante dessas culturas, também foi musealizada. Então, foi um instrumento que ficou parado no século XIX. Inclusive, um dos trabalhos em Portugal foi conseguir uma fábrica, e tem grandes fábricas de instrumento em Portugal que exportam instrumentos para o mundo todo. E por sinal, era uma fábrica de duas mulheres, que eram as mais cabeças abertas ali, para a gente construir os 7 modelos de violas portuguesas que existem com esses recursos performáticos das violas brasileiras. Aí nós acabamos fazendo uma série, né, que hoje está sendo vendida lá, de violas de alta performance, vamos dizer assim. Foi da alça de Krems, né? Eu fui tocar em Viena, em Krems, em 2019, pouquinho antes da pandemia. Fui fazer uma palestra na Universidade de Viena, no Departamento de Línguas Românicas, sobre as falas dialetais, né? Aqui do caipira, no caso mais do caipira. Eu toquei separado desse grupo, depois toquei com eles, né? Esse é um iraniano, um mongol, um armênio e um alemão. Você falou do valor, né? Vamos falar um pouco, deixar um pouquinho a arte de lado, daqui a pouco a gente volta. Você falou que não é um instrumento barato isso daí. Um instrumento de luthier, ele sai a partir de R$5.000, né? Então, e os artistas que vão atrás, eles conseguem ter um retorno para poder sobreviver? Porque eu imagino que ninguém esteja nadando em dinheiro, né? Mas claro. Essa turma, eles conseguem ter um retorno profissional, vamos dizer, ao investimento? Consegue. A viola, a gente trata a música de viola, tem aí centenas de pessoas trabalhando profissionalmente, ainda como um nicho. É uma música nichada, que a gente diz. É um nicho que não é nacional, não é global, né? Mas tem uma representatividade forte aqui e no exterior também, pela via de algumas pessoas que vão tocar. Eles conseguem, sobretudo porque esses luthiers, aumentou muito o número de luthiers a partir dos anos 2000, mas aumentou assim, é possível que tenha decuplicado a quantidade de fabricantes. Então, hoje eles já trabalham com madeiras brasileiras, né, que isso aqui é um padrão, que é uma madeira dura, que é o jacarandá, e uma madeira mole, que é o pínio, né? Esse é um padrão do instrumento. E eles começaram a pegar madeiras brasileiras para fazer isso. E todos são muito fáceis. Você chegar e falar, escuta, eu posso pagar R$500 por mês numa viola? Pode pagar, não tem problema. A pessoa fica ali um ano pagando o instrumento. Então, vários músicos têm tido acesso a instrumentos melhores, né? A gente dizia melhores, mais afinados, porque a viola tem uma tradição que diz que o violeiro passa metade da vida afinando e a outra metade tocando desafinado, né? Então, hoje já não é tanto assim, né? Porque a gente já está melhorando o instrumento de modo que ele possa soar afinadamente, né? Eu só queria perguntar para você, quando você mencionou o Salazar, por exemplo, esse objetivo dele era um objetivo muito político, não é? Era um objetivo, sobretudo, para a Europa e não para a população portuguesa. Isso, porque ele teve ali um jogo dizendo, olha, Portugal está muito bem porque nós temos o vinho, nós temos a dança, mostrando uma realidade que estava péssima, porque não era nada daquilo. Então ele teve um uso aí bem programado, né? Não foi? Exatamente, e tutelou tudo de uma maneira, e é curioso que ele acabou, como até conversando com os alunos da Unesp, ontem falei do Hobsbawm, né, a invenção das tradições. Ele inventou uma tradição, porque ele começou a promover vivências de como se vivia no século XIX, mas ninguém sabia como se vivia, não tinha registro nenhum de como se vivia, a não ser registro escrito.
Então ele ia em aldeias, eles passavam um final de semana vivendo como se estivesse no século XIX. Então ele foi inventando uma tradição. E hoje as pessoas entendem que o que o Salazar fez é como sempre foi. E não era, na realidade. Isso é um instrumento de 700, 800 anos. E ele acabou inventando uma tradição, e a tradição em Portugal é uma árvore com raiz funda que não pode ser tocada. E no Brasil é diferente. A tradição para a gente é uma árvore que deve lançar frutos cada vez mais longe, né? Como a gente pode perceber, o funk, a base rítmica do funk é o congo de ouro, é o maculelê, é uma dança folclórica, né? Então, quer dizer, a tradição se estende o tempo inteiro, né? Existe essa conexão entre, vamos dizer, um subsolo da cultura popular com as músicas de alta vendagem na mídia, né? E isso já não ocorre em Portugal porque foi rompido esse fluxo, né? E já que você já pôs o pezinho lá na terrinha, na nossa pátria mãe, né? A música caipira, o sertanejo, a música brasileira, né? Ela tem o DNA de Portugal também. Ela tem inicialmente o DNA de Portugal, sim. E esse DNA a gente observa como? Porque na literatura. Na literatura. Não musicalmente, né? Musicalmente, você falou, Ailton, nossa pátria mãe, e eu, nesse tempo que eu estive em Portugal, e pesquisando muitas culturas populares no Brasil já há mais de 30 anos, eu percebo que, no fundo, nós temos uma estampa europeia nas nossas instituições, na maneira como nós nos vestimos, mas o que pulsa dentro de nós são milhares de vozes indígenas e africanas que foram sufocadas pelo processo civilizador e gritam. E quando gritam, gritam através da cultura, gritam através da arte. Haja vista que a grande produção dos anos 30, que é a época de ouro do rádio no Brasil, eram negros de comunidades, né? Cartola, né, os Cavaquinhos, Geraldo Pereira, Assis Valente, eram pessoas que moravam no morro, né? E a gente pega o rap e o funk hoje, que são talvez as duas cronistas de ponta das desigualdades sociais do país, também produzida o tempo inteiro. Você está falando disso, eu estou me lembrando que eu moro na Penha, né? Tem a igreja do Rosário, dos Homens Pretos, que fica atrás da igreja principal. E todo domingo, último domingo do mês, a missa, que não tem padre, porque ali eles vêm, as hóstias já vêm consagradas, é uma pessoa que faz a celebração, mas a missa inteira com elementos dessas vozes sufocadas aí, dos negros. O atabaque, a música de candomblé, dentro da igreja. Maravilhoso, porque é isso, porque no fundo nós somos uma grande mistura disso. Isso é muito bom quando a gente dá aula de história da língua, sabe? Porque aí o pessoal acha que, isso aí tudo já foi, né, professora? Não, não foi. Não foi, está aqui, está na cultura, está na língua. E vocês não estão percebendo isso? Tá vivo. Como? Está vivo. Então aí quando você fica olhando letra de música, etc., você fala, olha aqui, pessoal, está tudo aqui, né? Então não tem esse cortou. Não cortou. Nunca será cortado. É porque é enraizado mesmo. E uma coisa importante, acho que a gente precisa tá lembrando, que nesse trabalho de livre docência, o foco foi um pouco isso, é perceber que nós, embora trabalhemos com saber escrito, o saber escrito tem uma potência que é a socialização rápida do conhecimento. Você faz um livro, a sua ideia já voa ao mundo, né? Nós somos um povo, e de alguma forma somos ainda um povo que foi moldado pela oralidade. As primeiras universidades da América Espanhola são de 1557. Olha. San Marco, no Peru, e a Autônoma do México, 1613, Universidade Nacional de Córdoba. A primeira universidade do Brasil, enquanto um conjunto de saberes que dialogava e não um aglomerado de faculdade de medicina e direito, é de 1934. Isso, que é a USP, né? Então, nós somos um povo moldado na oralidade. E o próprio Florestan diz que, com o advento da República, que foi aonde, por lei,
tensionava-se expandir o ensino escrito, mas isso só foi ocorrer no Getúlio, mais efetivamente. Ele fala que o ex-escravizado e o homem simples do povo não imaginariam que os seus valores de vida e as suas relações patrimonialistas que estavam sendo tombadas se tornariam valores pouco desejáveis à nova ordem que estava ligada ao saber escrito, à racionalização industrial que dependia desse saber escrito. Então, no nosso projeto educacional, nós jogamos pelo ralo 300 anos de cultura, né? E para entender a história de um instrumento como esse, que é marcado pela oralidade, eu tive que recorrer, eu só consegui coisas escritas em Portugal. Olha. Aqui, porque a leitura da história na oralidade, ela é feita de resíduos, como as pessoas falam, aquele jeito de falar, aquele termo que se usa, como as pessoas cozinham, né? E uma coisa interessante, se nós pensarmos nos instrumentos de orquestra, todo tocador de um instrumento de orquestra, ele é o nome do instrumento mais o sufixo ista. Pode pensar, violinista, cravista, pianista, percussionista, todos. E já no meio do universo popular, a gente tem o sufixo ero. Então quem toca viola é violeiro, sanfoneiro, rabequeiro, pedreiro, padeiro, banqueiro. O banqueiro quebra qualquer possibilidade de achar que o ista tem um status social maior. Na realidade, o que eu fui reparar, há exceções, sim, né, como os trabalhos que eu li sobre filologia, tem muita exceção, tem o ascensorista, o manobrista, etc., o motorista, mas o ista está mais ligado à aquisição do saber pela escrita e o ero pela prática. Tanto é que a Chiquinha Gonzaga, o Ernesto Nazaré, a tia Amélia, Carolina Cardoso de Menezes, que eram pianistas da virada do século e início do XX, por tocar música popular eram chamados de pianeiros. Então a gente vai tentando ler essa história através de resíduos que vão ficando. E lembrando que nós somos brasileiros. Brasileiros, nós somos os traficantes, que é a única nacionalidade que termina em euro. Né? E embora o pessoal veja isso de maneira depreciativa, que eram os traficantes de pau-brasil, é muito significativo, porque o que dá suporte ao nosso nome é o arcabouço da cultura popular, né? E dessa cultura oral, né? Que a gente precisa estar trazendo para dentro das universidades agora. Porque se a gente pegar a origem da palavra erudito, isso Alfredo Bós me explicou, vem do radical latino rus, que dá origem ao rústico, ao rural, ao rude, etc. Quando a música passou a ser escrita na Idade Média, ela passou a ser ex rus. E o ex no latim, ele é mais o proveniente de do que o que deixou de ser. Então, num dado momento, essas duas coisas estiveram junto, esse universo ficou, da oralidade ou da escrita. Marcando erudito. Erudito. E a gente acabou se referindo à erudição ao mundo da escrita. Mas não, erudição é uma coisa... E fomos distorcendo alguns termos. Chamamos o rústico de adjetivo. Rústico é um substantivo. A gente tocar viola no modo rústico, como tocava o índio cachoeiro, o Tião Carreiro, é impossível. A gente talvez precisasse de muita enxada, entende, de um outro tipo de vida para ter essa percepção de tocar daquela maneira, né? E por que será que nós temos 10 cordas na viola? Isso é herança do alaúde árabe. O alaúde árabe é o primeiro instrumento no período medieval. Então foi lá naquela conjunção com os árabes. Isso. Não, os árabes trouxeram tudo. Se a gente rima a poesia hoje é por causa dos árabes. A poesia latina, ela tinha métrica, mas não tinha rima. Então foi aquele momento dos árabes subirem para Portugal e darem naquela exatamente ali, não é? Talvez fosse muito difícil imaginar renascimento na Europa sem a presença dos árabes. Embora a nossa literatura que vem da Europa esconda isso o tempo inteiro. Sim, porque, no fundo, é uma guerra de narrativas, como a gente vê hoje também, né? O alaúde é um instrumento do século VI, um instrumento persa, que antigamente era escavado, depois passou a ser construído com folha, com pequenas folhas de madeira, que é um instrumento abaulado,
e ele tem 10 cordas. Então ele é um instrumento tão importante, a chegada do alaúde, que a nobreza inglesa e a francesa vão ter o alaúde como instrumento representativo das suas músicas aristocráticas. E no caso, as músicas inglesas do Renascimento, as músicas francesas e as espanholas, pela via da vihuela, foram escritas. E a gente não tem nada escrito de música de viola, porque era um instrumento do mundo da oralidade. E essas 10 cordas, a viola é neta do alaúde árabe. E o alaúde muda o alaúde tem essa mão virada. Daí que vem o termo fulano é da pá virada, porque ele não pensa que nem cristão, né? Olha só. Ele pensa igual árabe. E é um artefato de uma inteligência, porque o que havia na Europa eram cítaras e harpas. Então, uma harpa eu toco o grave e toco o agudo. Eu tenho um movimento aqui de meio metro ou mais. Aqui eu tenho o grave e o agudo. Uhum. É um instrumento de uma inteligência absurda, né? Os instrumentos árabes. E os árabes trouxeram tantas outras coisas de conhecer. Se hoje nós fundamentamos a nossa filosofia no mundo grego, a gente deve isso aos árabes, porque só eles eram falantes de gregos. Nós nos lembramos de bronca dos pais. Fala direito, parece que está falando grego, porque a nobreza e o clero falava latim. E os árabes, o Averroes, que foi um jurista, um espanhol, a gente não pode dizer que é árabe, ele nasceu na Espanha, né? Ele em 1200 traduziu Aristóteles, a partir dos escritos do final dos 900 do Alfarabi, que era outro muçulmano, entende? Então E aí nós não vamos entrar nessa seara, mas o que o cristianismo fez para tentar sepultar os gregos foi uma coisa absurda. E se não fosse os árabes mesmo, né, que preservaram, né? E a matemática, né? a matemática, O nossa. alfabeto. Por que chama alfabeto se nós não temos alfabeto? Nós temos um abecedário. Abecedário, boa. Né? Mas a gente fala de alfabeto até hoje. Não é que não é alfabeta, não, é ABC. Alfabeto não é abecedário. Agora, Ninguém é abecedarizado aqui, é? Agora, eu quando ouço alguns cantores nordestinos, o Fagner fez um álbum que ele foi para Málaga e ele resgatou uma música que lembra um pouco essa música rasgada dos árabes, o Alceu Valença também. Lá no Nordeste, essa cultura árabe, essa minha percepção está verdadeira? Totalmente verdadeira. O Adalberto Alves, que é um português que escreveu um livro sobre cultura árabe, ele mostra que os árabes em Portugal, eles foram dominados. Na Espanha, não, eles foram os dominadores. É que Portugal, em 1385, já tinha um reino constituído. E a teoria dele é que a tendência do dominado é resistir à cultura do dominador. E o dominador não, ele acaba absorvendo a cultura do dominado com mais facilidade. Então que a cultura espanhola, ela é demarcada, o que é árabe e o que não é árabe. E em Portugal você não consegue perceber isso, que está tudo misturado, na realidade. E tem um livro curioso de um catalão, já falecido, Luís Soler, que chama Origens Árabes no Folclore do Sertão Brasileiro. O repentismo são dezenas de modalidades, mas não são modalidades musicais, são modalidades literárias. Galope à beira-mar são versos alexandrinos, são 10 versos, tem uma regra de rima ali que eles fazem, A, B, B, C, D, D, tem toda uma... Isso tudo já era cantado pelos jograis árabes na Idade Média. Né? Então que essas formas migraram para o Brasil, através dos portugueses, que eram muito mais arabizados no sentido de terem amalgamado à sua cultura, a cultura dos árabes. Então faz todo sentido essa presença. Um dos encontros literários que nós fizemos, nós tratamos sobre a literatura de cordel. E nós fomos lá, como eu estava te falando, a gente vai onde a coisa acontece, né? E nós fizemos lá no CTN. Né? Sim. E também ele resgata essa participação dos árabes aí, né? É muito forte. Pensar todas as palavras nossas que começam com al. Isso, álcool. Eu falo também que a gente transformou em álcool, né? A-U-C-U.
Porque nós não fazemos, não existe isso. Eu fazia quando era criança. É o papai mesmo? sempre falou com L palatal. É mesmo? E ele, como caipira que era, o L palatal, que não é uma habilidade que o tupi tinha, que nós herdamos a fonética tupi. A gente falava tupi até 1727. Isso, foi o As Pombal. reuniões da Câmara de São Paulo eram discutidas em Nhangatu, em tupi, mesmo? e eram escritas em português. Foi o Pombal, meu filho. Não foi o Pombal, foi antes, foi 1727. Pombal é 50. O Pombal reforçou. Na realidade, ele foi o impositor. não foi. A partir da Guerra dos Emboabas, que acaba em 1709, os portugueses começam a pensar: esse povo fala diferente, eles vão pensar diferente. Nós precisamos proibir a língua. E a proibição se dá em 1727. Então, mas quando veio para cá mesmo, com todas as regrinhas, que ele mandou até o sujeito para fazer a metodologia do ensino, aí já era o Pombal que mandou já era o Pombal. Verney. Certo. Veio para cá para ensinar. Veio para cá não, mandou o método, né? Porque ele não vem. Mandou o método para começar a ensinar. Então foi esse pedaço que eu estou falando. Entendi. Né? Mas esse L palatal, o papai falava jornal. Ah, tá. Porque ele não conseguia falar o L, jornal, né? Mas que ele falava não jornal. Virava um jornal, virava um R, né? Mas ele falava... E hoje a gente usa U no lugar do L, né? Sim. Calça. Né? Calça. Sal, tudo U. Não existe esse L para nós aqui, não. Os gaúchos ainda falam, não? Os gaúchos falam, alguns baianos no interior também falam. Isso. Né? Então esse L aí para nós aqui foi deixado de lado. Ailton. Mas o L palatal, se a gente pensar, o português não falava na Idade Média. O clavo latino, romano virou cravo. A plica virou prega. Né? Eles também, o blanco germano virou branco. Eles também tinham esse rotacismo, né? Eles não conseguiam falar no período final da Idade Média, eles não conseguiam falar o L também. Ivan, nós sabemos que você é um músico antes de tudo, né? Mas você é um acadêmico. E eu fui ver todos os seus livros, todos os seus CDs, etc. E eu queria perguntar para você o seguinte: esses livros que você produz, eles vão mais para o lado acadêmico ou eles vão mais para um lado assim mais pessoal, que você fale mais da sua vida, que não seja tão voltado para os estudos todos que você tem feito, tanto na música quanto na psicologia social e etc. Não, eu não falo nada de mim. Os livros são frutos de pesquisas mesmo, né? Eu tenho uma paixão na vida que são as culturas populares do Brasil, é a arte do povo. Então, de alguma forma, todos, o Cantando a Própria História, Música Caipira e Enraizamento, e o que saiu ano passado, que deu um susto para um livro acadêmico, ele vendeu, em 10 meses, vendeu a primeira edição, né, de 1000 livros, que é o História e Cultura no Som da Viola, Ensaios e Relatos sobre Cultura Popular. Na realidade, não é um livro de história da viola, mas é uma história de gênesis das culturas populares, tendo a viola como moderadora, porque ela sempre esteve no meio do povo. Então, na verdade, a sua veia acadêmica, ela é muito forte e a outra também. Então você vai nas duas linhas com a maior tranquilidade, como a gente sabe. É um certo desespero a gente manter uma vida dupla, assim, não é tão tranquilo, né? Mas E enfim, professor, você é professor. Um professor também, Isso, né? Então vai na linha ali e vai encantando seus alunos, com certeza. Essa coisa do ser professor, eu num dado momento, eu me deparei que se o conhecimento não é passado, ele não é conhecimento. Uhum. Né? Então ele precisa circular, conhecimento precisa andar. Isso. E o Miguel de Unamuno falava que o pior tipo de avareza que pode existir no mundo é a avareza intelectual. É a gente saber coisas e não ensinar.
Que coisa linda. Então, eu acho que nós somos professores por vocação, seguramente, mas é um dever. É um dever bonito que a gente tem de estar transmitindo o que a gente aprende e estuda, né? Você é um acadêmico, como a Neuzinha acabou de falar, mas você é um músico, como ela acabou de falar também. E a gente tem o prazer de te assistir. Eu ouvi a sua música no programa Revoredo, da USP, que eu sempre ouço, né? E pessoalmente, eu consigo assistir um show seu? Você se apresenta em algum lugar? Apresento sempre, né? Tanto aqui no Brasil como no exterior, né? Sempre estou viajando. E aqui em São Paulo, o que eu tenho feito muito agora, eu descobri um circuito que é uma coisa fantástica em São Paulo, de saraus, que as pessoas vão para assistir um artista. E depois que acaba o show, tem um sarau mesmo, né? E são casas de pessoas que abrem as casas para fazer isso. Da semana que vem, eu já não estou acertando a data, eu vou tocar num sarau que eu adorei. Eles pegam um músico conhecido para fazer um pocket show, um show pequeno, um showzinho de bolso, para chamar a atenção para os artistas principais, que são músicos que não são conhecidos. Então a gente vai como se fosse para abrir a porta, atrair público, tudo, né? E é um projeto. Quem são essas pessoas que abrem um pessoal, as casas? Eles têm uma associação chamada Pluriarte. Tá. É aqui em Perdizes, mas eu já toquei na Vila Mariana, na Zona Sul, tem vários locais que as pessoas têm feito. Agora, tem feito shows no Sesc, eu toco muito no Sesc, né? Sobretudo no interior de São Paulo, bastante, né? E em Minas, enfim, eu estou indo agora para o Nordeste, eu estive lá em agosto, estou indo agora de novo. Eu fui para Juazeiro do Norte, agora eu vou para Iguatu. Então a gente está sempre andando. Que né? coisa linda. Bom, eu vou pedir, eu rogo a você, né, para que nos avise, para que a gente possa divulgar. Com muito gosto. Porque a ideia desses encontros literários é o que você acabou de falar. Você tem o conhecimento, ele tem que viralizar. É o vírus do bem. É o vírus do bem. Né? Exatamente. E a gente fala para um público, Ivan, que é para professor. E eu falei isso para o Marcelo Drummond, né? Ele falou assim, que bom que eu estou falando para professor. E eu falei, se você fala para professor, você fala com os alunos também. Você fala com muita gente, é verdade. Né? Isso aí é... Então a gente vai estreitar o nosso relacionamento, se você não se importar, eu tenho certeza que... Pelo amor de Deus. E a gente vai divulgar no nosso sindicato, nos nossos meios de comunicação, porque eu agora fiquei com vontade de assistir o seu show. Eu tinha visto no YouTube você cantando lá no Mosteiro da Batalha. Sim. Que coisa linda, e teria muito mais abordagens para fazer com você. Eu sei que você toca no movimento sindical, você vai lá na Praça Vladimir Herzog, volta e meia você está lá, Isso. né? É um espaço que você sempre está, e a gente vai divulgar o seu trabalho. Eu tenho um outro local também que eu tenho uma atuação intensa, tive durante muito tempo, depois ficamos um tempo longe, agora nos reatamos, que é com a turma do MST. Porque eu vi o seu boné ali. A gente tem que pensar que não tem nenhum país desenvolvido no mundo, nenhum, que em algum momento da sua história não tenha feito uma reforma agrária. Até os Estados Unidos fez depois da Guerra de Secessão. Né? Então, isso é uma coisa fundamental. Então, essas lutas elas acabam se mesclando ao nosso fazer artístico. Né? A gente faz música para quem, né? Então, e eu vou aproveitar e fazer um jabá também, porque um dos encontros literários que nós fizemos foi com um livro chamado Levantado do Chão, do José Saramago, que tem como mote a reforma agrária, que vocês estavam falando do Salazar, pega toda a história de Portugal do século XX, um livro lindo, lindo. Então, e você falando isso do MST, vai ao encontro do que a gente pensa, né? Nós estamos em consonância aqui, porque a gente, tanto na questão da arte, da música e das opções políticas, né? E é por isso que eu vim com a camiseta do Simpro, Soberania, que foi uma ideia do Sérgio Gomes. Esse layout aqui é do Gilberto Maringoni. Sei. Né?
Uma coisa bonita para a gente lembrar que a única palavra que tem o professar no nome da profissão é o professor. É o professor. Todo mundo professa alguma coisa, todo mundo se dedica, mas o professor ele já é a própria encarnação disso, né? Ivan Vilela, meu amigo, agora eu vou te chamar de amigo. Por favor. Obrigado por essa manhã maravilhosa, tá? Eu fico muito honrado de poder tê-los conhecido, né? Essa equipe toda maravilhosa, e já aprendi um monte aqui hoje também. Já vou levar vocês junto comigo para dentro das aulas, né? Neuzinha, minha querida amiga, né? Maravilhosa também. Eu também agradeço muito a possibilidade de estar aqui com você, de estar nessa casa maravilhosa, com uma pessoa maravilhosa que recebe a gente com todo carinho, como a gente espera ser recebido pelos amigos. Portanto, somos amigos também. Há de cantar um dia na minha casa também, porque tem um lugar para cantar. Vou com muito gosto. É isso daí, professor, professora. Terminamos mais um encontro literário aqui, com essa conversa deliciosa sobre música, sobre política, sobre cultura, né? E até o próximo encontro literário.